Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta semana será comemorado o Dia dos Pais. Certamente seremos cercados com carinho, aconchego de nossas famílias. Por esta razão, gostaria de, nesta noite em particular, dirigir uma palavra aos pais. Uma palavra aos pais. Que bênção! Que privilégio ser pai, é dádiva de Deus, é dom de Deus. Que missão que nós temos. Então eu queria aproveitar esta situação, esta ocasião, para refletirmos sobre a nossa missão, sobre o nosso papel. Eu quero abordar este tema com os irmãos hoje, com a graça de Deus. Pastoreando o coração dos nossos filhos. Esse é o nosso tema. Pastoreando o coração dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? Amados, a quarentena trouxe muitas dificuldades para os pais. Esse período difícil. Os filhos em casa o tempo todo. As aulas, as lições de modo remoto, as atividades escolares. Os pais tiveram que se desdobrar para ajudar os filhos e os professores nesse período mais conturbado. O afastamento dos parentes, o afastamento dos amigos. No caso da igreja, a impossibilidade de ir aos trabalhos, receber as ministrações, os ensinamentos, o convívio social com os amiguinhos, desfrutar da comunhão, da adoração na casa do Senhor. Não foi fácil mesmo para os pais e as crianças também, né? As crianças. Nesta noite, então vamos trabalhar esse conceito de pastorear o coração dos nossos filhos. E esse conceito implica entendermos a responsabilidade dos pais diante de Deus, o valor e o lugar dos filhos diante de Deus e o plano de Deus para todos nós, pais e filhos. Vamos lá, que Deus nos ajude, né? Vamos tentar entender que todos nós fomos criados por Deus, que nós vivemos para Deus e de que nós todos estaremos com Deus. E esta consciência deve determinar a nossa filosofia de vida e a maneira como conduzimos a educação dos nossos filhos e como conduzimos a nossa família diante do Senhor. Diante do Senhor. Então a palavra pastorear, que vamos abordar muito hoje, né? Implica algumas ações. Obviamente, pastorear implica em cuidar, guiar, alimentar, proteger, entre outras coisas, né? Entre outras coisas, claro. Né? Então vamos tomar como base algumas passagens nas Escrituras Sagradas. Primeiramente o Salmo 23. É muito interessante. Vamos ler o Salmo 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Outras passagens importantes nesse conceito de pastorear está no capítulo 10 do Evangelho de João. Extraímos alguns versículos. Olha, versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Jesus disse mais: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aí Jesus disse mais: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor.
Então, esses conceitos da relação da ovelha e o pastor, muito claro no Salmo 23 e no capítulo 10 de João, nós vamos assim aplicar para o relacionamento familiar, na missão dos pais. Pastorear os filhos, então, implica em cuidar. Cuidar. Mas cuidar, primeiramente, da alma. Pastorear o coração dos filhos implica em cuidar da vida espiritual, cuidar prioritariamente da alma. É assim que os pais crentes devem ver a educação e criação dos filhos. Por quê? Algumas razões. A primeira delas que eu quero chamar a atenção, porque os filhos pertencem a Deus, porque os filhos pertencem ao Senhor. O Salmo 127, versículo 3, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Que conceito importante para os pais crentes, saber que aquele pequenino, aquele ser maravilhoso, abençoado que Deus deu, aquele presente, é do Senhor. Por isso temos que cuidar dele, porque a Deus pertence. Segundo lugar, porque a eles, aos filhos deles, é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 14, Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Reino dos céus. A terceira razão que nós devemos cuidar da alma, do coração dos nossos filhos, é porque eles são pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, olha: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A quarta razão é porque eles precisam da salvação em Cristo. Seus filhos precisam da salvação em Cristo. É por isso que nós temos que cuidar da alma deles, do destino eterno deles. São pecadores e precisam da graça de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Palavras do apóstolo Paulo, dirigidas a Timóteo, relembrando a sua experiência de criação, quando sua mãe e sua avó criaram nos caminhos do Senhor, nas sagradas letras, mostrando que foi através das sagradas letras que foi aberto a ele o caminho da salvação. Por isso, papai, a nossa missão é sermos instrumentos de Deus na salvação dos nossos filhos, na conversão dos nossos filhos. Eles precisam da salvação em Cristo. A segunda razão, que nós entendemos o conceito de pastorear, além de cuidar da alma, porque pertence a Deus e precisa da salvação. A segunda razão é porque pastorear implica em guiar os caminhos dos nossos filhos. Cuidar da alma e guiar os seus caminhos. É papel, sim, nosso papel como família, como pais, como pai, guiar os caminhos dos nossos filhos. Cabe aos pais mostrar o caminho certo, conduzir a Deus, que é o caminho certo, assim o coração dos nossos filhos. E também cabe a nós, como pai, mostrar o caminho errado, mostrar o que está errado, onde ele não deve ir, o que ele não deve fazer, e corrigir necessariamente, assim, quando ele precisar, Então, isso é o papel do pai no pastoreio dos nossos filhos, Dos nossos filhos. Ser o guia através do caminho. Sermos nós o guia na vida deles. Sermos nós, pais, a referência, o modelo, o exemplo, a referência espiritual e moral para os nossos filhos. É assim que nós criamos, nós educamos nos caminhos do Senhor, sendo nós mesmos essa referência
na presença de Deus, né? Na direção do Senhor, como instrumento do Senhor na vida deles, né? Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, como líder, como referência, Josué já se colocou ali, já se apresentou ali: olha, eu vou conduzir minha casa a servir a Deus, a temer ao Senhor, a obedecer ao Senhor. Esse é o nosso papel. Pastorear implica sermos a referência espiritual e moral para os nossos filhos. Que desafio tremendo, né? Essa é a graça de Deus, né? O Salmo 23, versículo 3b, né? No terceiro versículo, na parte B, diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Está falando do pastor, do Supremo Pastor, que guia a ovelha. Assim é o pai que guia o filho no caminho da justiça, no caminho da retidão, no caminho da integridade, no caminho da fé, no caminho da honestidade. Nós temos que guiar. Isaías capítulo 40, versículo 11 diz: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Esse é o papel do pastor que recolhe, que guia mansamente os seus filhos. É nosso papel, nossa função. Não podemos deixar largar os filhos para que o mundo treine o seu coração, para que o mundo molde o seu coração. É nosso papel trabalhar a vida toda para guiar o caminho dele e ser referência do caminho do filho. A terceira lição, né, sobre esse conceito de pastorear, além de cuidar da alma, além de guiar os caminhos, pastorear implica alimentar a alma dos filhos. Alimentar. E como é que nós alimentamos? Como o pastor leva as ovelhas para os pastos verdejantes, no Salmo 23, o bom pastor que Jesus falou no capítulo 10 de João, também assim guia suas ovelhas e alimenta. Assim nós, pais, pastoreando, cuidando dos nossos filhos, alimentando a sua alma com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Salmo 23, 2 diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. As águas e o pasto. É o pastor que alimenta a alma, que traz aquilo que é substancioso, que é importante, que é necessário para o bem-estar da ovelha. Assim é o pai com o filho, nosso papel de encher a sua mente e o seu coração com as coisas boas, as coisas eternas, as coisas verdadeiras, as coisas reais. É nosso papel, assim, cuidar, pastorear a alma e o coração e a mente dos nossos filhos. E como ele faz? Como nós fazemos isso? Olha, a Bíblia fala muita coisa. Primeiramente, ensinar a criança a lei de Deus. Ensinar a criança a lei de Deus. É assim que nós alimentamos. Provérbios 22, 6, um texto muito conhecido, né? Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nosso papel é ensinar a palavra, ensinar a lei, né? E confiar na graça de Deus e depositar nos seus filhos nas mãos do Senhor, para que esta palavra fique no seu coração, fique no mais profundo da sua alma, para a sua vida inteira, que ele leve para a sua vida inteira. É nosso papel ensinar a tempo e a fora de
tempo, amados irmãos, não só aos domingos, na escola dominical, no culto doméstico, não, mas em cada situação da vida, em tudo, trazer para todas as situações a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por que fazemos assim? Porque a Bíblia diz assim, assim, assado. Porque nós não fazemos tal coisa, papai? Porque a Bíblia ensina tal e tal coisa. Ou seja, nós lidamos com a Bíblia no dia a dia, nas situações do cotidiano, na escola, no trabalho, no lazer, no passeio, em todas as coisas. Os filhos verem assim, o pai fazendo referência à palavra de Deus, à lei do Senhor. Assim nós ensinamos, educamos nossos filhos na palavra. Efésios 6:4, Paulo diz assim, importante ensino de Paulo, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação, exortação do Senhor. É uma referência à palavra, né? Criai-os no ensino do Senhor, na palavra do Senhor, na lei do Senhor. É assim que o ambiente da nossa casa, de nossa família, desde sempre, tem que ser norteado pela obediência, pela fidelidade, pelo amor às Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é a base da nossa fé, da nossa religião cristã, da nossa esperança. Portanto, isso é muito importante, né? Crie um ambiente em casa de adoração, de temor, de celebração a Deus. Crie esse ambiente. Um ambiente agradável, um ambiente feliz, para os seus filhos verem o quanto você é feliz conhecendo e amando o Senhor, o quanto você é feliz com as coisas de Deus, o quanto você é feliz com a palavra de Deus, o quanto você tem sido abençoado em família. Mostre para os filhos isso, o quanto você tem sido abençoado todos os dias com o trabalho, com a providência do Senhor, com o alimento, com as vestes, com as dádivas de Deus, com as possibilidades de passear, de andar, de conhecer as coisas. Tudo isso é do Senhor, que teus filhos entendam que tudo isso é dádiva de Deus. Mas cabe a você criar esse ambiente onde Deus esteja presente. Onde Deus esteja presente o tempo todo. Então, Deuteronômio 6 fala assim, isso mesmo, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Tem que estar primeiro no meu coração. Tem que estar primeiro no teu coração. Não adianta querer fazer as coisas, levar o filho para a igreja, fazer isso, fazer aquilo, se a palavra de Deus não estiver no teu coração. Os filhos verão isso. Tu as inculcarás a teus filhos, desde cedo, desde bebê, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, na viagem, no carro, falando as coisas de Deus. Olha que bênção, olha que lugar maravilhoso, olha o que Deus fez. E ao deitar-te, ao levantar-te, ou seja, você respirar, teu lar, tua família, tua casa, respirar desde cedo e sempre o Senhor em todas as coisas. Não deixe Deus de lado, não, em nada, em nenhum momento. Ensine o teu filho, seu filho, a temer ao Senhor. Desde bebezinho, lá quando a mamãe grávida, ora com ele, ora por ele e ora com ele, desde cedo, ninando o filhinho, colocando para dormir, orando ali naquela hora, sussurrando ao seu ouvido, sim, sussurrando, pequenininho. Quando ele começar a entender as suas primeiras palavras, olha, fala de Deus, canta, põe a música, fala do Senhor, ensina assim a amar, e sorria para os seus filhos, cante diante dos seus filhos, para que eles sintam o prazer de adorar o Senhor. E não queiram outra coisa na vida. Desde cedo. Salmo 78, versículos 5 e 7, diz assim, olha, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. O quê?
para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Que bênção! É a ordem de Deus, transmitir à geração os feitos e as maravilhas do Senhor, para que creiam, para que temam e transmitam aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos os mandamentos do Senhor e temam ao Senhor e confiem. Amado, isso é graça de Deus, é a missão de Deus à família, ao povo eleito do Senhor. Quarto e último lugar, é cuidar, é guiar, é alimentar. É assim que nós pastoreamos os nossos filhos, né? O coração deles, a alma deles. Quarto lugar, pastorear implica proteger os filhos. Proteger. O pastor protege as ovelhas, o pai protege os filhos. Claro, vamos lá ver alguns princípios, tá? Proteger os filhos, como o pastor protege as ovelhas dos abismos, dos buracos, das covas, né, que tem no caminho, né, principalmente lá em Israel, na Palestina, os desfiladeiros. Então, cabia aos pastores cuidar das ovelhas, proteger para que elas não se perdessem por caminhos tortuosos que os levassem assim ao risco de vida, a caírem dos penhascos e se ferirem ou até morrerem, né? Cabe ao pastor que cuida da ovelha proteger das ameaças. No caso, o pastor das ovelhas, dos animais, dos predadores, dos leões e outros predadores, né, que cercavam, né, a criação, que cercavam os animais. Cabia ao pastor, com o seu cajado, proteger e guardar, com a sua vara, proteger e guardar as suas ovelhas das ameaças externas, dos perigos do caminho e das ameaças externas. Meu amado irmão, olha que significativo para você e para mim como pai. Como pais, temos a obrigação de proteger os nossos filhos dos perigos no caminho e proteger das ameaças externas. Enquanto estiver em nossa responsabilidade, em nosso alcance, cabe a nós. Com certeza. Salmo 23, versículo 4 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É a segurança da ovelha diante do pastor, né? Ezequiel 34:12 fala: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens de escuridão. É a promessa de Deus que, como pastor, cuidaria, ir atrás, buscar e proteger suas ovelhas, né? Amado, o Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus falou assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E isto, Jesus está fazendo uma referência muito importante sobre a sua obra expiatória, sua missão como Cristo, como enviado de Deus para a salvação do homem, como sumo sacerdote, oferecendo a si mesmo como um sacrifício a Deus para a nossa salvação, e pelo seu sangue nos redimir, e pelo seu sangue nos justificar, pela sua morte nos justificar diante do Senhor. Então essa referência, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele, Jesus, o fez por nós. Louvado seja Deus. Mas nesse sentido, num sentido mais particular, trazendo para a nossa aplicação familiar, nós como pais amamos, zelamos, cuidamos e certamente estamos prontos para os nossos filhos dar a própria vida. Você já chegou a pensar nisso?
Olha, eu preferi estar no lugar do meu filho, que está doente às vezes, que está passando por uma enfermidade, uma dor. Eu queria estar no lugar dele. Quantas vezes você não pensou nisso? Quantas vezes? Porque está no coração do pai. Ele não vê o sofrimento do filho, as dores. Você sofrer no lugar dele muitas vezes. Muitas vezes. Isso é coisa de pai. Pai que tem entendimento de pastor. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e desperta. Ou seja, é assim a função do pai, assim a função do servo do Senhor, né? Concluindo, irmãos, concluindo essa nossa meditação, pastoreando o coração dos nossos filhos. Papais, esta é a nossa semana. Reflita sobre esse tema, converse com a esposa, com os filhos sobre esse tema. Que missão maravilhosa, extraordinária Deus nos deu para cuidar deles, para cuidar dos nossos filhos, mas como pastores que cuidam da alma deles acima de tudo, né? Pastorear implica algumas ações. Cuidar, nós vimos hoje, cuidar, guiar, alimentar e proteger. Proteger. Algumas aplicações, vamos ver algumas aplicações. Aprendemos hoje que o Senhor espera que nós, como pais, que conhecem e amam e conhecem a palavra e o caminho de Deus, nós devemos pastorear o coração dos nossos filhos. Coração. Para quê? Para que amem ao Senhor, para que temam ao Senhor, para que eles guardem os mandamentos do Senhor a vida inteira. A vida inteira. E para que eles creiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Este é o maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos. Não são bens materiais, não é simplesmente a boa faculdade, ou a melhor faculdade, ou o melhor ensino, ou a herança, ou o testamento, nada disso. Tudo isso passa e fica. Vai deixar para os nossos filhos uma herança eterna. Conhecer a Deus, ser salvo e glorificar o Senhor na sua vida. Isso é maravilhoso. A nossa preocupação, amado, diante disso, então, não deve ser pautada apenas pelas necessidades materiais e temporais. Então, preste atenção, papais e mamães, viu? Fique de uma forma exagerada, preocupado com as questões somente materiais. São importantes? São. Uma boa escola, sim. Confortável, um bom futuro, uma boa profissão. Tudo isso é importante. Claro que é. Claro que é. Mas nos sobrepõe algo mais importante. Eles serem crentes e conhecer ao Senhor. E terem a bênção de Deus. E serem salvos. E terem a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus. E não tem outro jeito. Isso define nossas prioridades na educação dos filhos. O que mais importa é que nossos filhos conheçam o Senhor, sejam salvos, recebam de graça a vida eterna e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Amém, irmão? Você crê nisto de verdade? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Você crê nisso? Você vive isso? Você ensina isso aos seus filhos? Vivemos uma sociedade extremamente materialista. Materialista. É vencer, é comprar, é ter, é conquistar, é guardar. Os valores estão aqui. Os tesouros estão todos aqui. E buscam, e lutam, e se esforçam, se sacrificam pelos tesouros da terra que ficam aqui. Mas há tesouros maiores, mais valiosos, mais gloriosos. São tesouros eternos. Por isso, amado, algumas reflexões para finalizar. Seu filho pertence a Deus. Devolva-o. Consagra teu filho a Deus. Faça de verdade, com a sua oração diária por ele, orando diariamente pela vida dele, pela salvação dele, pela consagração dele, pela fidelidade do seu filho ao Senhor. Faça isso.
Seu filho, lembra? Ele é pecador. Então, ele erra. Ele tem problemas, tem questões, a natureza pecaminosa, né? E corrija então o coração dele quando errar. Disciplina quando necessário. Faça isso. Faça isso. Não deixe o coração do seu filho entregue a si mesmo, amado, desde cedo, desde a infância, primeira infância. Aprenda a tratar, a corrigir, a disciplinar o seu coração dos seus filhos. Seu filho é pecador, você entende assim? É bíblico, todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Seu filho é pecador, então evangelize. Fale de Jesus, sempre, fale de Jesus. Discipule, ou seja, ensine-o a andar com Jesus, a servir a Jesus, a obedecer a Jesus. E leve ele a Cristo. Cristo ser o coração na vida do seu filho. Desde cedo, na sua adolescência, tá? Trabalhe o coração, pergunte a ele, converse com ele, ore com eles sobre esses assuntos, sobre esses temas, sobre a vida espiritual deles. Trabalhe isso na sua casa, no seu dia. Não fale só das coisas, as tarefas da escola, não fale só dos deveres, dos amigos, dos passeios, nada disso. Converse com eles sobre as coisas espirituais. Desenvolva isso na tua casa. Seu filho é uma bênção, meu irmão, seu filho é uma bênção. Pertence ao Senhor, herança de Deus, então ensina ele a glorificar a Deus, porque ele vai ver em você, papai, um homem de Deus, um homem consagrado, um homem fiel, um homem obediente, que ama ao Senhor, e assim ele vai desejar te imitar, ser como você. Uma bênção também nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, amado, meu amado irmão. Pastoreie o coração, a alma do seu filho. É você que vai fazer, você que vai cuidar dele, você, amado, com a ajuda, a direção do Senhor, Amém? Muito obrigado. Que fique no teu coração esses princípios, esses ensinamentos, que a bênção seja repleta na tua casa, no teu coração, na vida dos seus filhos, no teu coração, papai. Louvado seja Deus pela tua vida, que Deus te guarde, dê sabedoria cada vez mais, meu amado irmão. Que Deus abençoe assim imensamente o teu lar, a tua família. Fique com Deus, tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Desfrute esses dias, reflita e se consagre como um pai que ama, que cuida, que zela, que protege e cuida do coração dos seus filhos. Amém? Muito obrigado. Fique com Deus, amado irmão. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana na presença do Senhor. Muito obrigado.